Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 25. Título: Uma carta encíclica que é uma fraude. 1. Acabo agora mesmo de ler a nova carta encíclica do Papa Bento XVI, e a conclusão a que de imediato cheguei é que se salvi, é na esperança que fomos salvos, só pode ser um documento saído da mente e do punho do próprio Papa. Noutros pontificados, as encíclicas foram muitas vezes escritas por outros, e os Papas pouco mais fizeram do que assumi-las como suas, ao assiná-las com pompa e circunstância, e talvez por isso é um documento pesado, denso, erudito, carregado de certa filosofia, nomeadamente aquela que se pensou e desenvolveu na Alemanha e no Ocidente em geral. Mas ao mesmo tempo um documento confrangedoramente sem esperança, aquela esperança libertadora historicamente comprometida que brota da fé de Jesus, do próprio coração de Deus vivo, o Deus das insurreições e das revoluções desarmadas na história, que fazem avançar no meio de múltiplas dores de parto o mundo para diante, rumo à sororidade e fraternidade universal, à igualdade e à liberdade vividas como responsabilidade política uns pelos outros e pelo próprio planeta. 2. O conceito esperança é milhentas vezes repetido ao longo do texto papal, mas pouco mais é do que isso, mero conceito. E quando traz algum conteúdo, não é de modo algum a esperança do pobre, a esperança politicamente combativa, a esperança com o Espírito de Jesus, a esperança capaz de fazer levantar os sem esperança, os oprimidos e os empobrecidos do mundo, a esperança dos milhares de milhões de vítimas da presente ordem mundial do dinheiro, a esperança subversiva e conspirativa. É antes a esperança sem esperança, a esperança dos resignados, dos conformados, dos que adiam o mais determinante das suas vidas para o além, para o depois da morte, a esperança com muito de ópio do povo. 3. É por isso mais do mesmo, mas servido agora numa linguagem erudita, inacessível à maior parte das pessoas, inclusive de muitos bispos, presbíteros, diáconos, pessoas consagradas e fiéis leigos, a quem a carta é dirigida precisamente por esta ordem hierárquica e que hoje, no contexto acultural, amoral e de mediocridades servidas em overdoses, em que vivem as populações, também as que ainda se assumem como católicas, as quais, por isso mesmo, não estarão intelectualmente familiarizadas com este tipo de linguagem e de comunicação e dificilmente a entenderão. 4. De carta, a encíclica tem pouco mais do que o nome. As citações bíblicas, onde entra a palavra esperança, são mais do que muitas. É até por elas que a encíclica começa, não como deveria ser pela realidade concreta que é hoje o nosso mundo, nomeadamente os chamados sinais dos tempos. As citações de alguns filósofos, dos antigos e dos mais recentes, também abundam no texto. A carta chega inclusive a referir-se a Karl Marx e a Lenin, mas para os atirar de vez para a tumba da história como homens equivocados que não viram a luz. 5. Parênteses. É a velha ideia eclesiástica de que fora da Igreja de Roma, fora da obediência ao Papa de Roma, não há salvação, não há luz, não há esperança, como se Igreja de Roma e Deus fossem sinónimos e não antónimos, e como se o Deus da Igreja de Roma fosse o único verdadeiro e não um ídolo, como o ídolo era e é o mítico Cristo Deus sem Jesus do Império Romano, que ela fez seu depois que lhe sucedeu, quando o Império implodeu, no qual ela se inspirou para se organizar, estruturar como poder, com o próprio Papa a fazer de Cristo César de Imperador todo-poderoso e infalível. Por isso, nos antípodas do ministério petrino da Igreja, que faz sempre de quem humildemente o assume, irmão universal, não Papa, discípulo da humanidade e dos povos, não mestre, presença maiútica entre a humanidade e os povos, não poder monárquico absoluto, de modo que os reais protagonistas da história sejam a humanidade e os povos, não o Papa nem os seus súbditos bispos. Show parênteses. 6. Nesta sua encíclica, o Papa viaja no tempo e cita outros pensadores
mas se tira algum proveito das suas contribuições de pensamento, é praticamente só dos que integraram a Igreja, como o caso dos chamados padres da Igreja dos primeiros séculos, não dos da nossa atualidade, dos quais ele parece ter medo por serem, porventura, mais jesuânicos e menos católicos romanos. Dos outros pensadores, o que encontra e salienta do seu pensamento é quase só para rejeitar ou pelo menos dizer que é manifestamente insuficiente. Suficiente só o que esta sua encíclica vem dizer. 7. O Papa faz, portanto, uma leitura negativa dos contributos do pensamento da humanidade, nomeadamente do pensamento dos intelectuais que nunca se assumiram como Igreja Católica Romana ou como crentes em Deus, como se para ele o Deus vivo de Jesus não tivesse adoradoras fora da Igreja, das religiões e das crenças, inclusive entre os ateus assumidos, muitos deles com práticas políticas solidárias e libertadoras que objetivamente são fonte de esperança para o mundo e para a humanidade, queira ou não queira o Papa. 8. A carta encíclica é, como já referi, exclusivamente endereçada aos bispos, presbíteros, diáconos, às pessoas consagradas e a todos os fiéis leigos, não à humanidade, não aos povos. Como se não houvesse mais humanidade, mais povos para lá dos que integram a Igreja. Como se o Papa fosse o imperador a dirigir-se por este meio aos seus súbditos. Como se a Igreja fosse ele próprio, l'Église c'est moi, a Igreja sou eu. Como se ainda vivêssemos em plena Idade Média, nos terríveis tempos da cristandade ocidental, fora da qual não havia ninguém, e se havia, era para ser conquistado e submetido ao poder de Roma e ao seu sumo pontífice, o Papa monarca absoluto, pois só então é que passava a ser e existir, mas sempre como súbdito do Papa. Até os reis e pequenos imperadores tinham de ser súbditos de sua santidade. 9. É de crer por isso que as pessoas e os povos que hoje já não se revêem nesta Igreja Católica Romana e muito menos neste Papa frio e sem emoções, cerebral e sem coração, homem-poder não maiêutico, assim como as outras igrejas cristãs evangélicas que ele de resto não reconhece como igreja, apenas como associações, não queiram saber desta carta encíclica para nada eclesiástica que vê do princípio ao fim. E verdade seja dita, não ficam a perder grande coisa se a não lerem. Aliás, o documento é muito mais filosófico do que teológico e pastoral. E mesmo quando entra pela teologia, não é pela teologia de Jesus que entra, certamente desconhecida do Papa, ou pelo menos não assumida por ele. 10. Como também é desconhecida de todos os homens do poder, de todos os executivos do mundo, que apenas conhecem e praticam a teologia do Deus ídolo, a idolatria, que desde o princípio da humanidade se faz passar por Deus vivo, mas que mais não é do que mentira organizada e institucionalizada, pai gerador de mentira, assassino, genocida, compulsivo, fonte de medo e de terror, o horror em forma de divindade, sem dúvida o maior inimigo da humanidade e dos povos, para não dizer o único inimigo da humanidade e dos povos, que tudo faz e muito é, pois trabalha dia e noite sem parar e de modo cada vez mais científico, para manter as pessoas e os povos sob a sua tutela, sob a sua pata, cativos na presente ordem mundial do dinheiro, intrinsecamente perversa, que ele pareu e que mantém a ferro e fogo. 11. Ora, é este inimigo maior, melhor, o único inimigo que todos nós, pessoas e povos, temos a enfrentar hoje e sempre em permanente duelo, mesmo que saibamos à partida que acabaremos assassinados por ele, nomeadamente, se recusarmos, como Jesus recusa, recorrer às mesmas armas e aos mesmos métodos dele. Pois bem, disto que é o mais fundamental desta nossa trágica realidade contemporânea, nada fala a carta encíclica do Papa Bento XVI. 12. Escrever uma carta encíclica tão extensa sobre a esperança e não falar desta realidade, não desmascarar o inimigo número 1 das pessoas e dos povos, nem da necessidade de lhe resistirmos cada vez mais organizados e de modo cada vez mais científico, é uma fraude. E uma fraude é o que esta carta encíclica do Papa é. Ele próprio é uma fraude. 13. Sei que ele foi escolhido pelos seus pares, os cardeais dos privilégios eclesiásticos, para bispo de Roma, e nessa qualidade
tenha ao seu cuidado o serviço de Pedro, que eu, como presbítero da Igreja do Porto, não posso deixar de reconhecer. Mas felizmente, na Igreja de Jesus, até o que, nomeadamente, momentaneamente ocupa o lugar de serviço de Pedro, deve ser contestado. Há na Igreja o direito e o dever de dissentir do Papa ou do Bispo, tal como o apóstolo Paulo dissentiu de Pedro no princípio. 14. O facto que é histórico ficou na memória escrita da Igreja, o Novo Testamento, como paradigma de comportamento eclesial saudável e necessário, sem o qual não há Igreja de Jesus, apenas uma instituição eclesiástica monárquica de poder absoluto, a mesma que assassinou Jesus na pessoa dos sumos sacerdotes e do templo, em conluio com o Império Romano. 15. Como é possível escrever uma carta encíclica sobre a esperança e não denunciar a idolatria do dinheiro que mata não só a esperança, mas a própria dignidade e a própria vida, até as próprias pessoas e os povos? Reconheçam comigo que o Papa-Chefe de Estado do Vaticano nunca poderia fazer essa denúncia da idolatria do grande dinheiro, porque nessa sua condição de Papa-Chefe de Estado do Vaticano, o Papa é um dos todo-poderosos executivos que hoje mandam, dominam, escravizam, mantêm os povos cativos na injustiça. 16. Para o poder fazer, o Papa tinha primeiro de renunciar a ser executivo, tinha de abandonar a Cúria Romana e toda a sua monstruosidade, sumptuosidade. Teria de nascer como Jesus entre os pobres, contra a pobreza. Teria de viver à intempérie. Teria de viver em duelo contra os executivos que mandam e dominam o mundo. Teria de nascer de novo do alto, do Espírito, do Deus vivo, como Jesus, o de Nazaré, nasceu. 17. O problema, o drama, é que o Papa, na posição em que se encontra, nem sequer pode entender estas minhas palavras, como não pode entender a teologia da libertação, muito menos pode entender Jesus, o Evangelho vivo de Deus vivo, o anti-ídolo, e morrerá no seu pecado. 18. Mas porque é na esperança que somos salvos, até essa sua morte, quando acontecer, será a explosão de vida e de salvação. Por pura graça de Deus vivo, que é amor, dádiva, perdão, vida, salvação, abraço, beijo, ternura. E isto apesar do Papa encerrar a sua carta encíclica com uma oração pateticamente dirigida a Maria, chamada por ele Estrela da Esperança e Estrela do Mar, e que assim encarada e rotulada, mais não é do que a mítica deusa Virgem e Mãe dos cultos politeístas do paganismo. 19. Maria, parênteses. Maria de Jesus não é nada do que a Igreja Católica insiste em ensinar nas suas catequeses. É uma mulher histórica, como as mães de todos nós, que até teve sérias dificuldades em fazer-se discípula do seu filho Jesus, ainda que quando finalmente lhe deu a sua adesão, já depois da morte crucificada dele, passasse a ser uma discípula exemplar, graças sobretudo a Maria Madalena, a mesma que também evangelizou Pedro e os restantes apóstolos. Fechou o parênteses. 20. A concluir a sua encíclica, o Papa deveria fazer memória de Jesus, ele sim, e só ele, a nossa esperança, tanto de crentes como de ateus, porque foi, é e será o único ser humano que, totalmente desarmado, levou o seu ser, o homem, até ao limite e parará do limite, sem sequer se furtar ao duelo com o inimigo da humanidade. A sua morte crucificada, que resultou desse duelo, é por força da sua ressurreição, que aconteceu nessa mesma hora, a nossa libertação, salvação, na medida em que fazemos nossas agora, atualizadas para o século XXI, as suas mesmas práticas maiúticas, e que podem levar-nos também ao mesmo tipo de morte crucificada. 21. Porque Jesus protagonizou a morte crucificada que foi, é, ao mesmo tempo ressurreição, constituiu-se no nosso libertador salvador, porque nos abriu o caminho humano, melhor, tornou-se ele próprio o caminho humano, que todos os seres humanos, mãe dele incluída, crentes e ateus, havemos de percorrer, se quisermos chegar também à plenitude do humano, que ele definitivamente já é, e por isso é também o Deus connosco e entre nós, nos antípodas de todos os executivos que hoje dominam e subjugam o mundo e os povos, incluído o executivo papal de Bento XVI e da sua Cúria Romana, sob a qual o próprio serviço de Pedro sai tragicamente obscurecido, pior, praticamente anulado, para não dizer inexistente. 2007, dezembro 1.
Fim do capítulo 25 de Novo Livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.